Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com o seu lar. Que Deus nos abençoe e nos sustente a cada dia mais. Hoje estamos iniciando mais um culto de celebração a Deus. E eu quero ler um texto para nós iniciarmos esse culto. O texto está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 15, nós vamos ler esse texto, dando início a esse momento de celebração ao Senhor. O texto diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo está dizendo o seguinte: tenham cuidado para que ninguém pague mal por mal. Pelo contrário, sejam bondosos uns para com os outros e estejam sempre alegres. O convite ou o direcionamento do apóstolo Paulo para a igreja, para os irmãos, para as pessoas que servem a Deus é essa: sejam sempre alegres. Quando? Em todas as circunstâncias. E ele diz, orem sem cessar. E aqui no verso 18 é onde eu quero finalizar e te convidar a esse momento de adoração a Deus, dizendo assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em qual momento devemos dar graças? Em todos os momentos. Esse é um momento propício hoje, essa noite, para dar graças, para agradecer, para celebrar a Deus com gratidão. E é esse convite que eu te faço essa noite. Vamos adorar, celebrar com gratidão a esse Senhor maravilhoso que se faz presente na nossa vida e está presente nesse momento para receber a nossa adoração, o nosso louvor e nos abençoar com a sua palavra. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo culto na presença desse Senhor maravilhoso. Perto de nós, todos que são de Jesus, prontos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, a fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está
perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor. Reina o seu perto de nós. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amém. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus e eu quero compartilhar um texto registrado no livro de Salmos, Salmo de número 100. Vamos pensar um pouco nesse salmo e o tema para a nossa reflexão é o tema sempre gratos. É a ideia de nós sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus faz, e aquilo que nós podemos encontrar de motivos para sermos gratos a Ele. Então, esse Salmo de número 100 vai nos mostrar e nos apresentar várias razões, vários motivos para sermos pessoas agradecidas. E é isso que eu quero fazer você refletir, pensar um pouco esta noite, com base na palavra de Deus, o que ela nos incentiva, de fato, a sermos e fazermos diante de Deus em forma de gratidão. E para começarmos essa reflexão, eu quero compartilhar uma história com você. Uma mulher, num dia exaustivo de trabalho, ela é uma empregada doméstica, estava com as suas tarefas e no meio das suas tarefas ela suspira, né? De uma forma bem exaustiva, cansada e reclamando da vida. E ela diz: se eu tivesse 5.000 reais. E o seu patrão estava escondido ali perto dela, próximo, e ouviu o que ela disse. E ele pensou consigo, disse: poxa, já faz tanto tempo que ela trabalha comigo que eu vou fazer isso para ela, eu vou dar 5.000 reais a ela. O patrão foi, chegou até ela, falou para ela, falou: escutei você reclamando, dizendo, então está aqui, eu vim te presentear e te dar este valor, né, que você estava sonhando, querendo ter. Essa mulher, depois de pegar o dinheiro, ela sobe para o quarto e reclama, porque ela pensou consigo: poxa, se eu soubesse que ele estivesse ouvindo, eu teria pedido 50.000 reais e não 5.000 reais, né? Então, o que isso tem a ver, né? Infelizmente, o mundo ele está cheio de pessoas, né, como essa empregada da ilustração. Talvez eu e você sejamos ou estamos vivendo como pessoas assim. Pessoas insatisfeitas com tudo, nada está bom. E o detalhe não foi para isso que Deus nos planejou, projetou, nos criou. Deus não nos criou para vivermos uma vida de insatisfação com a vida, com as situações, com as circunstâncias e com o próprio Deus. Deus nos criou para vivermos uma vida de gratidão.
uma vida de alegria na presença dele. E é isso que esse salmo vai nos apresentar nesta noite para a nossa reflexão. Assim como foi lido o texto no começo desse culto ao Senhor, em 1 Tessalonicenses 5, o versículo 18 que nós lemos, que ele diz: sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês, aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Então a proposta de Deus para mim e para você é vivermos uma vida de ação de graças a Ele. Sermos pessoas gratas, agradecidas, alegres, felizes. E é isso que nós vamos pensar, né, com relação a esse salmo. E esse salmo aqui, ele contém 2 ensinamentos extremamente necessários a respeito da gratidão. Nós vamos ver quais são eles. O primeiro deles é que somos convidados aqui excessivamente a ser sempre agradecidos. Do verso 1 em diante, perceba aqui nesse salmo, quando você começa a ler, você vai perceber a alegria irradiante que o salmista está desfrutando aqui nesse salmo. Esse salmo ele era entoado aqui, conforme o seu conteúdo, por um cortejo de adoradores aqui que estavam a ponto de entrar nos portões e nos átrios do templo. Quando eles iam ao templo adorar, celebrar a Deus, eles cantavam esse salmo. E seu propósito era ofertar um culto de agradecimento, né? De ofertas pacíficas, que é a oferta de paz. E essas ofertas eram voluntárias. Era símbolo aqui de uma viva comunhão e companheirismo entre o homem e Deus. As pessoas iam ofertar de uma forma voluntária aqui diante de Deus, com gratidão, com alegria, e essa oferta pacífica diante de Deus. E quando eles ofertavam por uma bênção imerecida ou inesperada, era chamada de oferta de ação de graças. Esse é o contexto aqui desse salmo, e ele transborda a gratidão a Deus. E aqui há muitos convites, né, a uma pessoa ser sempre agradecida ao Senhor. Em primeiro lugar, somos convidados a celebrar ao Senhor com júbilo. Se você olhar o verso 1, nós podemos perceber que o salmista aqui ele está muito alegre quando ele escreveu assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. O que é celebrar? Celebrar é aclamar. O sentido básico desse verbo aqui é fazer barulho. Essa que é a ideia de celebrar, é fazer barulho, seja através de grito ou de instrumento. Era uma palavra aqui para descrever um tipo de alarme disparado, né, no meio de uma batalha, ou quando uma trombeta soava. Então é essa ideia aqui de celebrar. O povo de Deus é um povo que celebra, é um povo que faz barulho. O povo de Deus é um povo festivo. Essa que é a ideia de celebrar, é de festejar. Nós festejarmos a Deus. Aqueles que são filhos de Deus, são um povo de Deus, são um povo festivo. Por que eles são um povo festivo? A celebração aqui, o salmista ele vai dizer assim, celebrar com júbilo. Por que com júbilo? O que é júbilo? Júbilo é alegria. O salmista está conclamando todas as pessoas, dizendo assim, celebrem com alegria ao Senhor. É uma questão abrangente aqui. Ele não está limitando a um grupo específico de pessoas, apenas aos adultos ou apenas aos idosos. Não, aqui são idosos, adultos, crianças, todos os tipos de pessoas. Ele está dizendo assim, ó, todos celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Todo mundo deve celebrar com alegria ao Senhor. Então, essa é a primeira, o primeiro convite, ou o primeiro motivo aqui que o salmista vai trazer para nós celebrarmos ao Senhor com júbilo. Quem vive sempre agradecido, celebra ao Senhor. Esse é o princípio que ele está trazendo. Se nós temos uma vida de gratidão, nós vamos celebrar ao Senhor. E é justamente isso que estamos fazendo esta noite. É fazermos um culto de celebração, de gratidão
a Deus, para celebrarmos e adorarmos a esse Deus maravilhoso, o nosso Senhor. E é interessante que o salmista está nos convidando não a celebrar uma pessoa famosa, ilustre, seja ela quem for, um ator famoso ou um político e por aí vai. A ideia aqui do salmista é: celebrem ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra. Então a nossa gratidão diante disso, a nossa festa tem que ser uma festa totalmente alegre, feliz, na presença desse Deus maravilhoso. Segundo lugar, nós somos convidados a servir ao Senhor com alegria. O verso 2 ele vai dizer assim, servir ao Senhor com alegria. O que ele está querendo dizer? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou grato a Deus, mas não expressa essa gratidão. Eu sou grato, mas essa gratidão não gera nada, não motiva a nada, não faz com que eu haja a partir disso. Então, aqui o salmista está dizendo, sirva ao Senhor com alegria. Você é grato a Deus? Então disponha a sua vida para servi-lo. Disponha a sua vida para agir em prol dessa gratidão. Aquilo que Deus é e fez e faz na sua vida, então haja, motive-se a agir em prol disso. Às vezes nós dizemos, eu sou grato a Deus, agradeço a Deus porque eu tenho vida, porque Deus abençoou, porque Deus fez isso, porque Deus já fez por mim. Só que às vezes essa gratidão não é expressa em ações. E nós precisamos expressá-la. E a melhor maneira de expressarmos a nossa gratidão é servindo a esse Senhor. Então sirva ao Senhor com alegria. O convite desse salmista não é servir ao Senhor apenas, mas servi-lo com alegria. Nós precisamos servir com alegria. Eu preciso ter alegria no serviço a Deus. O que eu faço para Deus precisa ser motivado pela alegria, motivado pela gratidão e feito com alegria. Eu preciso ser motivado pela gratidão que eu tenho a Deus por tudo que Ele é, tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele faz. E agora eu expresso esse serviço com alegria, porque Deus é merecedor disso. Nós também, em terceiro lugar, somos convidados a nos apresentarmos ao Senhor com gratidão. Nós vamos pular o verso 3, depois nós retornamos. O verso 4, o salmista ele vai dizer o seguinte: entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. O convite do salmista agora é para que esse cortejo entre no templo, e o tema é gratidão. É mais um convite aqui para ser sempre agradecidos. Ser sempre agradecidos. A pergunta que poderia fazer para a reflexão nesse momento é: você pode achar motivo ou achar um motivo de gratidão a Deus em todas as circunstâncias da sua vida? Pare e pense um pouco. Será que você pode achar algum motivo para agradecer a Deus daquilo que tem acontecido na sua vida? Você tem? Se você tem, agradeça a Deus. Agradeça-o. Agradeça ao Senhor. Muitas vezes isso não vai resolver nossos problemas. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho tantos problemas. Será que eu posso ser grato a Deus? O que tem acontecido na minha vida para eu agradecer a Deus? Se você parar para refletir e pensar, você terá mais motivos para agradecer do que para reclamar. E muitas vezes isso não vai resolver problemas, mas vai nos ajudar a enfrentarmos os problemas e a vencê-los. Isso ajuda a viver uma vida grata a Deus. E o grande problema que nós enfrentamos é que muitas vezes nós nos acostumamos a agradecer a Deus, muito pouco. Nós agradecemos muito pouco a Deus, quase nada. Nós pedimos com insistência, nós pedimos em montanhas, e nós agradecemos em migalhas. E nós precisamos de fato agradecermos a Deus com mais frequência. Só o fato de eu e você acordarmos hoje já é um motivo grande para nós agradecermos a Deus. Já é um grande passo, um grande motivo para eu e você agradecermos a esse Deus. Só o fato de acordarmos.
porque Deus renovou a sua graça, a sua misericórdia, já nos deu vida e nós estamos aqui com vida. Talvez você está com saúde, está bem, e mesmo que você esteja doente, enfrentando dificuldades e problemas, você ainda tem motivos para agradecer a Deus. Todos nós temos e podemos agradecer a esse Senhor. Se nós olharmos para esse contexto, contexto desse salmo, do escritor desse salmo, esse pessoal aqui, eles tinham tudo para estar reclamando. Eles tinham tudo para estar reclamando. Esse salmo é um salmo pós-exílio. Eles ficaram 70 anos de escravidão. Agora eles estão retornando. Eles poderiam aqui estar reclamando, murmurando, diante desse tempo que eles ficaram de exílio, de escravidão, mas não. O convite aqui agora, o ensinamento desse salmo, nesse contexto, é para que todos nós somos convidados, chamados aqui para sermos agradecidos a Deus. Então, acate esse convite que é feito a você e a mim. Então, depois do convite aqui, entra outro ensinamento nesse Salmo 100, que o porquê, né, na verdade, por que devemos ser sempre agradecidos? Por quê? Nós devemos agradecer sempre. Agora, por que nós devemos ser agradecidos? Eu quero trazer aqui desse salmo, o que esse salmo apresenta, vários motivos aqui para você agradecer a Deus. Talvez você pensou aí na pergunta e não achou motivos. Eu quero te dar alguns motivos, baseado na palavra de Deus, o que ele nos ensina, algumas coisas, né, que ele nos apresenta para sermos gratos a Deus. E aqui, o primeiro deles está no verso 3, que ele diz assim: em primeiro lugar, nós devemos agradecê-lo porque ele é Deus. Ele diz assim, sabei que o Senhor é Deus. Esse saber aqui, essa palavrinha saber, ela significa ter um conhecimento adquirido pela experiência. Não um conhecimento teórico apenas. Eu sei que Deus é Senhor. Não, eu experimento na minha vida que Deus é Senhor. E isso faz total diferença na nossa vida. Então o salmista está dizendo assim: sabei que o Senhor é Deus. Esse é um grande passo e motivo para sermos gratos. Saber que o Senhor é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o soberano absoluto. Ele é o Criador de todas as coisas. É aquele que criou os céus e a terra. É aquele que olha por mim e por você. Aquele que se preocupa conosco. Então é o Deus Criador. Ele é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Então, esse conhecimento que eu tenho, que você tem, de uma forma experiencial, uma forma relacional, uma forma profunda com Deus de vida. Eu tenho um conhecimento prático de que Deus é o Senhor, não um conhecimento teórico apenas. Então esse conhecimento me leva a agradecê-lo, me leva a louvar a Deus, a agradecê-lo mais e mais. Segundo lugar, ou segundo motivo, nós devemos agradecê-lo porque Ele nos fez. Ele vai continuar dizendo assim: foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ele é nosso Criador. Você não está nesse mundo por acaso. Você não nasceu por obra do destino ou do acaso. Não. Deus é quem criou você. Deus é quem te formou. Deus é quem te escolheu. E agora Ele te formou como filho dEle. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de agradecer a esse Senhor, porque Ele nos fez. E ainda Ele vai continuar dizendo o seguinte: nós devemos agradecê-lo, terceiro motivo, porque pertencemos a Ele. Ele vai dizer assim: porque dele somos. Nós pertencemos a Deus. Você não pertence a você mesmo. Isso é uma grande lição que esse salmo vai trazer para mim, que eu não pertenço a mim mesmo. Eu não sou o dono de mim mesmo. O meu dono tem um nome, é Deus. Foi Ele quem me fez. Foi Ele quem me criou. Foi Ele quem te criou. Então você é dele. É um motivo para você agradecer. É um motivo para você celebrar a Deus. O quarto motivo que ele vai apresentar aqui: devemos agradecê-lo porque Ele cuida de nós. Ele vai dizer, nos fez povo seu
e ovelha do seu pasto. O Senhor é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Nada do que acontece na nossa vida foge aos cuidados desse supremo pastor. Ele está olhando por você. Então ele te criou e ele te sustenta. Ele te preserva, ele te fortalece. Então isso é motivo de agradecer a ele. Motivo de você ser grato a ele. Isso não quer dizer que você não enfrentará problemas, dificuldades, sofrimentos. Isso quer dizer que o Senhor, ele está olhando por ti e cuidando de você. Isso quer dizer que o Senhor, ele se preocupa contigo, com a tua vida, ele se importa com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas decisões, a maneira como você tem vivido, e ele é o teu pastor. Quinto lugar, nós devemos agradecê-lo porque ele é bom. Verso 5 ele vai dizer assim: porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Apesar de muitas vezes nós sermos chatos, raivosos, cri-cris, com Deus não é assim. Não é. Deus é bom. Sempre foi e sempre será. Deus sempre será bom. Nós devemos ser agradecidos ao Senhor pela sua bondade em nossas vidas. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é a nossa fortaleza no dia da angústia. Ele é bom o tempo todo. Ele não é um dia bom, um dia mal. Um dia ele está legal, outro dia ele está mal, chateado, amargurado. Não, o Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom. Então é um motivo de nós agradecermos, porque ele é bom. Bom com quem? Comigo e contigo. Ele é bom. E por último, o salmista vai apresentar que nós devemos agradecê-lo porque ele é fiel. Ele vai dizer assim: porque a sua fidelidade se estende de geração em geração. Olha que interessante o que ele está dizendo. Quantos aqui já não tomaram calotes no trabalho? Ou foram enganados por falsos amigos na vida? Quantas promessas falsas nós já não ouvimos? Talvez você já tenha ouvido. Só que tem um detalhe: com Deus isso não acontece. Ele é o Deus que promete e cumpre. É o Deus que tem palavra. É o Deus que é fiel. É o Deus que não desaponta. É o Deus que não desanima. E esse Senhor é digno de adoração. É digno de ser o motivo da nossa gratidão. De nós sermos gratos a Ele. Então, adote isso como uma filosofia de vida. Eu vou adorar ao Senhor em todos os momentos da vida. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Ele é o Criador. Ele é o pastor. O Senhor é bom. O Senhor é amoroso. O Senhor é fiel. Ele é o Senhor que cuida de nós. Ele é o Senhor que cuida de nós. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos louvar a esse Senhor. Esse salmo vai dizer, e aqui eu queria terminar, com mais um motivo para você ser grato a Ele. Nós devemos agradecê-lo porque Ele nos ama. O Senhor nos ama. Que Ele vai dizer aqui ainda, porque o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavrinha, ela quer dizer um amor que traz misericórdia. É assim que Deus nos ama. É assim que Deus se preocupa conosco. E isso traz um detalhe importante, porque Deus, Ele não me ama mais hoje do que ontem e não me amará mais amanhã do que hoje. Ele continua me amando e te amando da mesma forma como Ele nos amou no passado e nos amará no futuro. Esse amor que vem com a sua misericórdia e graça e que nos acompanha dia a dia. Isso é motivo de você agradecer a Deus, porque ninguém te ama como Deus te ama. Talvez você se sinta só, se sinta abandonado, se sinta sem ninguém ao seu lado.
que ninguém se importa com você. Eu quero dizer isso para você. Quem diz isso é Deus, não sou eu. É a palavra dele. O Senhor te ama. O Senhor se importa contigo. O Senhor se preocupa com a sua vida. Então, olhe para esse Senhor. Agradeça a Ele, porque Ele é Deus e Ele olha por mim e por você. Amém? Eu quero orar contigo e essa oração eu quero te convidar a agradecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento de reflexão da sua palavra. Podemos pensar e refletir nela de alguns princípios valiosos, Pai, para a nossa caminhada da fé. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque temos vários motivos para agradecer e muitas vezes vivemos reclamando. Nos perdoe por isso. Nós possamos aprender a sermos mais gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso, nos ama, é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós e o Senhor é Deus, o Criador Todo-Poderoso. Nós queremos te louvar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado pelas suas bênçãos, pela sua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e é em nossas vidas e que possamos aprender a ter uma vida mais grata a Ti. Abençoe a cada um de nós, sustente a nossa vida nas suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e infinito amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. É assim que oramos. Amém. Amém. Meu amigo, amiga, irmão, irmã, que Deus te abençoe, te ajude nessa caminhada e que tenhamos uma vida grata a Deus, uma vida de gratidão dia após dia. Deus te abençoe e até a próxima. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no
Ele